É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, tudo bem? Boa tarde. E aí, Isabelle, boa tarde. Boa tarde. Que dia, hein? Que dia, né, Andreasa? Meu Deus Certamente do céu. a divulgação desse depoimento, desse porteiro, mexeu bastante com o tabuleiro político, né? Porque a gente teve repercussões aí do presidente acusando o governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro se movimentando, agora o Ministério Público trazendo aí outras informações sobre esse caso. O que a gente pode falar aí desses movimentos políticos aí que foram, enfim, desencadeados por causa da divulgação desse depoimento? Isabelle, você sabe que, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz em fazer parte do jornalismo da Band News e especificamente esse elogio, essa satisfação em relação ao modo como nós cobrimos esse assunto desde o início, né? Com ceticismo, com os cuidados necessários, primando por isolar os fatos e tratar exclusivamente o que havia de fato. Quais eram os fatos? Eles continuam existindo. O fato é, há o depoimento. O porteiro deu o depoimento. O depoimento é real, é formal. Ele pode ter incorrido em denunciação caluniosa. Ele pode ter mentido. Mas ele prestou o depoimento e neste depoimento há uma citação ao presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal. Isso é um fato. Qual é o outro fato que nós destacamos e tratamos com muito cuidado? Que havia uma incongruência física, né? De fazer achamos bem o momento em que o Ministério Público do Rio de Janeiro vem a público, por meio de entrevista coletiva, dizer que os áudios gravados na portaria do condomínio, e eu imagino que tenha havido uma perícia para comprovar isso, não está claro para mim, mas de toda maneira, que segundo o Ministério Público, os áudios são de Rony Lessa. Rony Lessa da Casa 66, não da Casa 58 de Jair Bolsonaro, autorizando a entrada de Elcio Queiroz no condomínio. Então, esta é a versão do Ministério Público, se referindo a provas técnicas, de início afirmando a promotora de maneira muito peremptória que o porteiro havia mentido, como disse a Emília Almeida na reportagem, depois recuando um pouco e falando em prova técnica, que as provas técnicas indicavam que não teria sido conforme dado no depoimento. O depoimento, porém, está em outro processo, ele continua em sigilo. Temos aí também um vazamento ilegal, falei sobre isso de manhã. E é importante registrar o seguinte, para encerrar o comentário. A manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro de que o depoimento seria mentiroso, falso, nesse aspecto, precisa ser confrontado também com o fato de que quem tomou o depoimento do porteiro não foi o Ministério Público, foi a Polícia Civil. A Polícia Civil tomou o depoimento do porteiro e a Polícia Civil, salvo engano da minha parte, não se manifestou
ainda em relação a isso. Quem se manifestou foi o Ministério Público. Só para esclarecer todas as circunstâncias do caso, que corrobora a postura serena do jornalismo que nós fizemos para tratar desse assunto, Isabelle. É verdade, Andreasa. E só para complementar um pouco o que você falou, ontem a gente conseguiu contato com o responsável pelas investigações e ele confirmou que o depoimento era verdadeiro, né? Que a pessoa tinha ido à delegacia, tinha prestado aquele depoimento, agora não falou sobre o conteúdo do depoimento. Isso realmente não foi abordado durante esses esclarecimentos que foram dados pela Polícia Civil após a divulgação da reportagem a respeito da entrada aí do Elcio. São duas coisas diferentes. Exatamente, completamente diferentes. Uma coisa é o fato. Falei isso no meu comentário hoje de manhã, está disponível. Uma coisa é o fato. Qual é o fato? O depoimento existiu e nesse depoimento o presidente é citado. Outro fato, o presidente não estava no Rio, estava em Brasília. É verdade. Esses são os fatos. O conteúdo do depoimento é um fato. O conteúdo, aquilo que está contido no depoimento, é um fato? Não, não é um fato. O conteúdo do depoimento é matéria para investigação, para apuração, o que está em curso, e temos esse desdobramento da apuração. Espero que por meio de perícia o Ministério Público informando que o porteiro mentiu. E se mentiu, denunciação caluniosa nele. Tá certo então, Andreasa. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Sem dúvida a gente volta a ele tanto ao longo da programação e quem sabe aqui na coluna novamente, né? Vamos ver se a gente consegue descansar desse assunto, né? Pelo menos até amanhã, pelo amor de Deus. É verdade, Andreasa.